E aí, galerinha, estamos de volta com o quinto vídeo. Agora a coisa começa a ficar interessante. Olha o que apareceu. Já apareceram as notas associadas com tudo que eu expliquei nos vídeos anteriores. Por exemplo, já aparece aqui a clave muda, já aparece aqui a fórmula de compasso, já aparece aqui notas na caixa e notas no bumbo. Então vocês têm que ter visto para entender por que isso aqui é caixa e por que isso aqui é bumbo, correto? E vai aparecendo as outras coisas aqui, no caso é o chimbal, tá vendo aí o chimbal, aí vem caixa novamente e vem o chimbal de novo. Em vez de eu continuar aqui, vamos lá, vamos destrinchar essa parada aí, vamos entender. Relembrando o último vídeo, na verdade os dois últimos vídeos, 4 sobre 4. O que significa isso? O numerador, que é o primeiro 4, 4 de cima, ele indica o número de tempos por compasso. Então o compasso começa aqui e termina na barra. O segundo compasso começa exatamente nessa barra e termina na próxima. E o terceiro compasso vem daqui até o término, tá? Essa barra mais grossa aqui. Beleza? Então, no primeiro compasso, a gente tem que ter 4 tempos, como em todos os outros, não necessariamente 4 notas. Você pode ver que no último compasso ali no terceiro tem muito mais de 4 notas, no segundo tem 4 notas e no primeiro tem 4 notas. Posso ter ou não, tá? Quanto vale essa nota aqui no compasso 4x4? Aí você tem que lembrar da outra explicação. Se o 4 do numerador é o número de tempos nesse compasso, o 4 de baixo significa o quê? Figura 4 valendo um tempo. Qual é a figura 4? A figura 4 é a semínima. Então, se a semínima vale um tempo, quem é que está aparecendo como primeira figura aqui? É a própria semínima. Então, eu venho aqui, semínima, 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 semínima. Completei o compasso, cada um valendo 4 tempos, correto? É só você ver em que posição, em relação à nomenclatura, aquele vídeo que eu já falei, está aparecendo essas semínimas. Então eu tenho aqui cada nota em cada tempo. Se eu tenho 4 tempos, caixa, caixa, bumbo, bumbo. Um em cada tempo. Depois eu vou tocar isso aqui com o metrônomo ligado para vocês entenderem, tá? Mas eu acho que já ficou bem claro. O segundo compasso já tem chimbal, chimbal, caixa, chimbal. É a mesma coisa. Só que vocês vão me perguntar, tá, isso aqui é o símbolo do chimbal. Chimbal com um traço para cima? Esse X aqui está simbolizando essa semínima. Mas como o símbolo do chimbal é um X, eu não podia botar uma bolinha aqui. Eu tinha que botar o símbolo do chimbal, só que com um traço para cima. Então isso aqui é uma semínima. Ou seja, é essa semínima aqui, só que representada como chimbal. Tá? Qualquer dúvida aí é só me perguntar. Chimbal, semínima, semínima, outra semínima, sendo caixa, claro, tá vendo aí? E outro chimbal. Então seria primeiro, segundo, terceiro, caixa, quarto chimbal novamente. Aí aqui já vem a confusão. Aqui já tem um bumbo ligado que eu digo unido, né? Unido com uma caixa. Ou seja, como tem um traço lá em cima, você está vendo? Ou seja, uma bandeirola, a gente pode unir essa nota com essa. Cada uma nesse compasso 4x4 vai valer meio, não é isso? Se a semínima vale 1, a colcheia já vale meio. Tem que estar bem frisada essa parte aí, galera. Se vocês tiverem dúvida aí, vocês não vão conseguir ler, tá? Tem que pegar bem as aulas anteriores aí. Então, se eu tenho duas metades, eu fiz um inteiro, tá? Bumbo com caixa. No segundo tempo, eu fiz ao contrário, também duas metades, sendo que primeiro veio a caixa e depois veio o bumbo. No terceiro, eu fiz igual ao primeiro, bumbo, caixa, e no quarto eu fiz igual ao segundo, caixa, bumbo, tá? Todas valendo meio. Quando aparecerem notas, no caso dos dois compassos anteriores, valendo um inteiro, a gente conta 1, 2, 3, 4. Caixa, caixa, bumbo, bumbo. E vai tocando, acompanhando com o metrônomo ligado, é claro. Aqui, 1, 2, 3, 4, também tocando e acompanhando. E nesse caso, como aparecem notas que valem meio, você vai acompanhando, lembrando que isso aqui eu tenho duas notas em um tempo, tá? Então vai ser 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Por que eu estou falando E? Justamente porque eu estou dividindo o tempo em duas partes. Eu não posso falar que isso aqui é 1, 2. Não. Isso aqui é 1
metade. Para não ficar falando um metade, dois metade, eu falo e, tá? A palavra é com aquele acentozinho. Então, 1E, 2E, 3E, 4E. Beleza? Então, se eu fizer a linha toda vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1E, 2E, 3E, 4E. Deu para entender? Eu fui no mesmo andamento, beleza? A linha de baixo eu já tenho um compasso 3x4. Qual é a diferença desse compasso? Eu diminuí um tempo em relação ao compasso anterior. Eu tinha 4 tempos, aqui eu tenho 3. Sendo que a figura de baixo, o denominador, vai continuar sendo, figura 4 vai continuar sendo a semínima, então não mudou nada. Então vamos lá, aqui, figura 1, figura 1, figura 1. Só que aqui já está representado pelo meu pé, não é isso? É o chimbal com pé. A gente viu nos vídeos anteriores aí na nomenclatura. Então, 1, 2, 3. Aqui já tem uma novidade. Eu tenho as colcheias lá em cima, tá vendo? As colcheias em forma de chimbal. 1E, 2E, 3E. Já que são 3 tempos, tá? Não tem mais 4, agora são só 3. 1E, 2E, 3E. O que tiver na mesma direção é tocado ao mesmo tempo, correto? Então isso aqui é um bumbo tocado com chimbal. No primeiro tempo, depois no segundo tempo e depois no terceiro tempo, tá? Então vamos fazer de novo. 1E, 2E, 3E. Beleza? Todos os E's estão só com chimbal. E todas as cabeças de tempo, que a gente chama assim, os tempos fortes, 1, o 2 e o 3 estão com bumbo e chimbal ao mesmo tempo. E o último compasso eu já tenho uma novidade aqui, já aparece um X, um mais. Esse mais eu represento como prato. Prato de ataque, prato splash, geralmente é o ataque. Então o ataque com bumbo, 1 E, tá vendo que são duas metades, o E é a caixa. Depois no segundo tempo aparece a semicolcheia, pode ver que tem 4 notas ligadas com 2 tracinhos, tá? Cada uma aqui no caso vai valer 1/4. Então aqui eu tenho um tempo inteiro, 4 notas por tempo, tá? Aqui eu tenho 2 no primeiro tempo, no segundo tempo eu tenho 4, eu tenho que pensar 4 notas, ou seja, vai ser mais rápido. No terceiro eu tenho uma semínima, que é um bumbo com prato, e no quarto eu tenho uma caixa com prato com bumbo lá no E, certo? Então vai ficar 1E, 2, 3, 4E. Então vamos fazer essa linha toda aqui para vocês acompanharem junto comigo. Vamos lá. Vai ficar 1, 2, 3, 1E, 2E, 3E, 1E, 2, 3, 4E. Eu fiz uma pegadinha aqui para vocês se ligarem. O que acontece? Se você olhar o compasso 3x4, eu já disse que ele tem 3 tempos. Você está careca de saber disso. Então eu coloquei 3 tempos aqui. Vamos conferir? 1 mais 1 mais 1. Beleza. Aqui. 1, 2, 3. Beleza. Aqui. 1, 2. Isso aqui é uma semínima. 3. Isso aqui são 2 colcheias. 4. Então esse último compasso é a pegadinha. Eu escrevi ele com um tempo a mais. Tá? Então esse último compasso, ou você descartaria porque ele está errado, isso aqui não existe, se vocês verem isso aqui não existe, ou então você arranca o último tempo dele, que aí vai ficar 1, 2, 3, tá? A pegadinha foi eu colocar esse quarto tempo aqui, não existe isso aqui, tá? Se aqui está indicando 3, tem que ser 3 tempos. Se a matemática das notas somadas estiver dando mais de 3 tempos, está errado, tem que estar dando 3, beleza? E a última linha tem silêncio da mínima, silêncio de 2, primeiro compasso está todo em silêncio. Aí esse símbolo aqui é novidade, esse símbolo aqui é o senho, é um símbolo de repetição, tá? Parece uma porcentagem, é o símbolo de repetição do compasso anterior. Então, sendo a repetição do compasso anterior, você está repetindo o silêncio. Então eu fiz o primeiro compasso, que no caso 2 tempos em silêncio, e aqui eu vou fazer o senho mais 4 vezes, ou seja, eu vou fazer esse compasso anterior mais 4 vezes em silêncio. Então no total serão quantos? Serão 5 silêncios. Por quê? Eu tenho um compasso de silêncio e depois ele próprio mais 4 vezes. Então eu vou contar 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isso tudo em silêncio, tá? Aí vocês vão falar, pô, por que eu tenho que contar? Porque provavelmente o restante da banda, um violão, uma guitarra, uma voz, vai estar tocando. A bateria vai estar em silêncio, tá? No terceiro tempo a gente tem um bumbo com prato, uma semínima, e aqui a gente tem a pausa da semínima no segundo tempo. Então aqui toco e aqui não toco. 1, 2. E o último, botei bem simples, prato com bumbo, o primeiro tempo, e o segundo tempo botei duas colcheias, tá? Esse aqui não teve pegadinha. Então a pegadinha foi só aqui no 3x4, tá? Que acabou saindo um 4x4 sem querer, então isso aqui está errado. Beleza? Então fechando por aqui, esse vídeo já ficou grande até demais. Eu volto aí com o próximo vídeo. Qualquer dúvida vocês já sabem, deixa aí para mim que a gente vai ajudando da forma que der. Um abraço, tamo junto.